Olá, pessoal. Nós somos da Universidade Federal da Bahia, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Neste vídeo, vamos falar sobre a estratégia de controle Split Range. Vamos seguir as seguintes etapas: fazer a introdução sobre o tema, citar alguns exemplos aplicados em indústrias, explicar nosso estudo de caso que foi aplicado numa fornalha, citar algumas vantagens e desvantagens do Split Range. E, por fim, citar as referências utilizadas ao longo do trabalho. O controle split range é, na sua essência, um controle feedback, ou seja, duas variáveis manipuladas são usadas para o mesmo objetivo de controle. Assim, para o funcionamento normal da malha feedback, é necessário que o controlador tenha uma saída U, a qual deve passar por um operador lógico, antes, que na verdade é um divisor do sinal de U, sendo que cada uma dessas divisões do sinal é enviado para um dos atuadores físicos. Ou seja, vamos ter uma divisão de sinal, cada parte desse sinal vai para uma válvula. Utiliza no mínimo dois elementos finais de controle, que são os elementos que são as válvulas, como eu tinha dito, comandados pelo mesmo sinal de saída de um controlador. Essa estratégia é normalmente empregada em duas situações. A primeira é quando a rangeabilidade necessária para uma aplicação é maior do que a de um único elemento final de controle. E a segunda, quando é necessário utilizar dois FCs de ações contrárias para manipular uma variável. Aqui citamos um exemplo, controle de pressão em um vaso. Aqui na malha de controle temos um transmissor de pressão, um controlador indicador de pressão e as duas válvulas que fazem parte da estratégia split range. A operação normal do processo, o fluxo segue para a sucção do compressor. Mas em caso de situações anormais aqui, essa pressão pode aumentar e é necessário aliviar essa pressão para o flare. Como funciona essa lógica? De 0 a 50% do sinal de saída do controlador, essa válvula aqui modula de 0 a 100%. Um exemplo, o controlador envia de 3 a 15 PSI na sua saída. De 0 a 50% será de 3 a 9 PSI. Nessa faixa, só essa válvula irá modular. Caso a pressão no vaso aumente, a saída do controlador também irá ser proporcional. Ou seja, se essa válvula aqui já estiver 100% aberta e não conseguir baixar a pressão do vaso, esse vaso vai ser enviado esse gás será enviado para o flare. Logo após a pressão do vaso normalizar, a saída do controlador tende a diminuir, ou seja, a saída de controle tende a diminuir, essa válvula vai fechando até voltar à operação normal do processo, que é enviando gás para os compressores. Aqui temos um exemplo de controle de vazão de água, onde utilizamos duas válvulas para aumentar a vazão de água, caso seja necessário. Aqui tem a tubulação que está chegando a água, tem um medidor de fluxo. Esse medidor de fluxo envia para o controlador indicador de fluxo. Aí este controlador envia sinal para FCV1B e FCV1A. A depender da vazão que esteja passando por aqui, ele vai atuar somente em uma válvula ou mandar abrir a outra também. Exemplo, a saída neste caso aqui é de 4 a 20 mA. De 4 a 12 mA, somente a válvula 1A vai estar modulando. Ou seja, ela vai abrir de 0, aí quando a saída do controlador estiver em 12 mA, vai estar 100% aberta. Mas como essa vazão FE, a vazão de água,
está sendo medida por esse sensor FE1 vai estar aumentando, será necessário aumentar a saída de controle também, e com isso abrir a segunda válvula. Com isso é mostrado a estratégia de controle split range do tipo que uma única válvula não consegue dar a vazão suficiente para o processo. O segundo exemplo, temos o controle de pressão em um vaso. Aqui no início temos a admissão de gás, temos o transmissor de pressão para o controlador e a saída tem a exaustão de gás. Como é que funciona aqui? Para controlar a pressão deste vaso, o controlador, vamos assim, se a pressão aqui no vaso estiver baixa, o controlador vai mandar fechar a válvula de exaustão de gás e mandar abrir a válvula de admissão de gás. Caso a pressão no vaso esteja alta, o controlador vai mandar fechar a admissão do gás e abrir a exaustão do gás, sendo que a saída do controlador é um sinal só. Ambas as válvulas vão ter ações contrárias, não é isso? Enquanto a primeira, em uma situação que a primeira vai estar abrindo, a FCV 1B vai estar fechando. E em outra situação que seja necessário despressurizar o vaso, a exaustão do gás vai abrir e a admissão do gás irá fechar. Repetindo isso tudo através de um único sinal de controle. Analisando esse gráfico, podemos perceber claramente, enquanto a válvula A está em 100%, ela vai para zero com 12 mA, a válvula B começa a abrir exatamente neste momento, pois ambas as válvulas têm ações contrárias. Aí ela vai estar totalmente aberta com 20 mA e a válvula A vai continuar fechada. Citando outro exemplo agora de controle de pressão, o controle de pressão em um tanque. Aqui temos o transmissor de pressão, controlador indicador de pressão, a válvula V1 e a válvula V2. Aqui essa válvula V1 serve para adicionar, para admitir N2 para aumentar a pressão no tanque. E o vent serve para liberar N2 para aliviar a pressão. Ou seja, esse controlador indicador de pressão, fazendo um controle de pressão no tanque, ele vai atuar diretamente nas duas válvulas. Ora na V1 para admitir mais gás, ora na V2 para despressurizar o gás, que vai estar em excesso no tanque. Agora vamos para o estudo de caso, que vai ser aplicar o controle de gás combustível em uma fornalha. Aplicar a estratégia de controle split range para controlar o gás combustível da mistura. Com isso, conseguir controlar a temperatura da água. Como é que funciona a fornalha? Ela aqui tem um esquema completo, junto com uma caldeira. A fornalha tem uma entrada de gás combustível, uma entrada de ar. Ocorre a queima internamente. Os gases vão aquecer a água. E nós vamos ter estratégia de controle assim. Vamos ter o controlador de temperatura da água mandando um sinal de controle para o controlador do fluxo de gás combustível. Esse controlador do fluxo que vai estar modulando as duas válvulas que vão estar em estratégia split range para permitir a vazão ou não desse gás combustível para o interior da fornalha. As duas figuras, essa primeira figura aqui mostra como vai ser a estratégia aplicada ao nosso processo.
A primeira válvula, essas duas válvulas, elas são usadas em estratégia split range num caso em que uma válvula só não dá vazão suficiente no processo. Ou seja, a malha de temperatura vai estar enviando um sinal de controle para o indicador e controlador de vazão, que este vai estar lendo a vazão, que vai estar no momento e vai atuar nas duas válvulas, permitindo ou não a passagem de mais gás. Caso a temperatura no processo na água esteja muito alta, este controlador irá mandar um sinal menor, ou seja, irá mandar fechar uma dessas duas válvulas. Por exemplo, se as duas válvulas estiverem abertas, ele manda primeiro fechar a válvula de 50% a 100% e logo após ele começa a atuar na segunda válvula. Caso a vazão do processo esteja abaixo da necessária, ele manda um sinal de controle para abrir. Aqui pelo gráfico observamos, a primeira válvula abre totalmente, mas a vazão de gás não é suficiente para atender a demanda do processo. E com isso, a segunda válvula começa a abrir. Aí aqui verificamos, no tempo 100 minutos, que as duas válvulas continuam abertas para conseguir levar a variável controlada para o valor do set point, que nesse caso é a temperatura da água. Aqui temos algumas vantagens e desvantagens da estratégia pelo split range, né? Uma vantagem é a flexibilidade de controle quando a faixa de operação do processo é grande. Desvantagem, o funcionamento correto depende da dinâmica das válvulas. Um exemplo, se o controlador vai estar atuando mandando fechar uma válvula e ao mesmo tempo mandando abrir outra, essa dinâmica de abertura e fechamento das válvulas tem que ser iguais, senão o controle não irá funcionar. Aqui temos algumas referências, é o livro Controles Típicos de Equipamentos e Processos Industriais, a revista Mecatrônica Atual e um site e um blog chamado um blog que fala sobre controle e split range. Então agradecemos aqui por vocês estarem vendo esse vídeo. Até o próximo.